Muito bem, hoje mais um episódio e dessa vez equipe completa. Fazia tempo que eu não via todos nós juntos para uma gravação. Bem-vindos aí, Karen, Paulo, depois Arthur. É isso aí, muito bom estar aqui com os meninos. É muito gostoso, muito bom. Vamos lá. E aí, pessoal, mais um programa. Muito bom agora todo mundo junto. E hoje o tema é um pouquinho mais filosófico, ao meu ver, mas vamos lá. Olá, pessoal, bom estar de volta. Bom ter a Karen de volta, estou com saudade já. E vamos nessa. É filosófico, mas é importante, viu? Eu não gosto quando fala filosófico com esse, não é desdém, mas com esse peso, né? Porque no fundo filosofar é viver, né? E aqui qual que é o ponto hoje, né? É uma pergunta, a gente trabalha na área da área da saúde, vários profissionais, né, se dedicam e inclusive inspiram a gente. E aí vem aquela pergunta, né? O que realmente nos faz gostar do que fazemos? Porque a primeira resposta, acho que de pronto, é imaginar que é um bom salário, né? Ah, se você me pagar tanto, é o que vai me dar prazer ou vai fazer eu gostar daquela função. É claro que o dinheiro acaba entrando nessa consideração, porque o dinheiro, na verdade, é um símbolo de uma troca de tempo, né? É quanto vale aquele tempo dedicado a tal situação. Então, em vez de a gente voltar àquela época do escambo, né? Você troca a galinha pelo porco, pelo um objeto em metal, por uma situação de um objeto de madeira. Cada um troca a sua arte. Fica difícil quantificar, né? Aí criou a moeda, né? Que ficou mais fácil. Então a moeda, na verdade, seria um, o dinheiro seria uma maneira de traduzirmos o tempo dedicado de entrega daquele material que nós estamos avaliando para adquirir. E lógico que ele vai contar também. Afinal, a gente tem que ter o tempo dedicado a algo. Mas não é isso que nos dá sentido, que nos faz gostar, que nos faz dedicar. E assim veio essa pergunta e trazemos algumas respostas. Vou começar com a Karen aqui, porque teve um vídeo que a gente vai falar agora durante aqui, mas acho que porque a primeira impressão é o dinheiro, né? Mas não é não, né, Karen? Então, foi um vídeo feito no TED Talks de um professor da Duke University. Dan, esqueci o sobrenome dele, Fábio, me ajuda. Cadê o sobrenome dele? Acha aí. Peraí que a gente vai achar. Ariely, Dan Ariely, Dan Ariely. Ariely, é isso mesmo, Dan Ariely, é. Então, esse professor, ele vem com isso, vem falando o que te motiva, né, a continuar trabalhando, o que desmotiva e o que motiva a continuar trabalhando. Isso em todas as áreas, mas na área da saúde tem um peso grande ali. Porque você lida com sofrimento o tempo todo, é desafio o tempo todo, problema o tempo todo, e o que que te motiva a estar ali ainda, né? E ele começa o vídeo com uma coisa muito interessante. Fábio, depois se você puder pôr o link do vídeo, né, no podcast lá, para quem quiser assistir. É muito interessante, apesar de que eu tenho alguns contrapontos no vídeo, alguma coisa que eu vi que eu não concordo. Mas ele começa o vídeo de uma forma muito legal. O que leva um alpinista, né, a subir as montanhas? Gente, difícil falar que é prazer, porque você pega um Everest. É muito sofrido, é frio, né? É hipotermia. Você tem problemas nas extremidades de congelamento. É um perrengue daqueles para você conseguir chegar lá no topo do Everest. E quando você chega, você tem 5 minutos para ficar lá. Você não pode nem ficar mais do que isso. Fora as tempestades que você pode pegar no meio do caminho, enfim, complicado. Aí você fala, pô, meu, o que que leva o cara? Vai me dizer que é bacana, legal subir um Everest, por exemplo? É só sofrimento para chegar lá. Aí, bom, você fala, ok, chegou. Quando ele chega lá, provavelmente o alpinista fala, nossa, onde eu fui me meter? Agora eu vou ter que descer. E a descida é pior do que a subida, né? Para esse tipo de escalada. Inclusive, muitos morrem na descida. É na descida, a pior parte é na descida do Everest, né? Por exemplo. E aí ele fala que, bom, o cara chega, desce, acabou, passa lá um tempo, ele se recupera, daqui a pouco vem ele de novo, vou subir de novo. Vou subir outra vez. Então, ele vai procurando as montanhas mais difíceis, mais complicadas e vai e volta. Você fala, o que que motiva esse cara, né? A primeira pergunta. Mas aí que tá. A resposta do nosso podcast vai estar justamente nisso. Fábio, segue,
Ou, perguntar para os ou, meninos, depois a gente fala. deixa eu contar uma minha, que falar Vai. do Everest assim é meio desconectado, né? Alguém que subiu o Everest e tal. Bom, vocês sabem que eu fazia ultramaratona, né? Uns anos atrás. E aí eu fazia a prova de 70 quilômetros, 100 quilômetros de corrida. E aí era muito doido, porque é sofrido, né? Assim, não só a prova em si, mas como o treinamento também. Às vezes você tem que dedicar 8 meses, 6 meses antes da prova para você poder cumprir lá a distância toda no dia no final, no dia da prova, né? E no dia da prova é mais sofrido ainda, né? Porque você vai ao limite lá, você vai terminar. E aí, durante a prova, você vai, porra, xingando, sei o que você falou. Que nem o cara, o alpinista lá, vai frio, vai tendo as dificuldades da subida do Everest, e nós vamos ter a dificuldade da corrida. Vai fazendo bolha, as coxas vão queimando, já não tem mais. Já tem aquele cansaço mental de repetir e tal. Lá. Aí você termina, você fala, meu, nunca mais vou fazer essa porra aqui não, que loucura. No dia seguinte, no café da manhã. Porra, podia ver uma outra aí, né? A gente correr de novo. Dali uma semana já tá se inscrevendo numa prova do ano seguinte para você fazer. Então, é isso mesmo. A gente tem o perrengue, tem lá o sofrimento, mas por que a gente volta para esse sofrimento? Então, você vê que e a gente não ganha nada, né, para correr a prova. Pelo que a gente paga, né? O cara paga para subir o Everest, o cara paga para fazer uma prova, né? Seja lá qual for, de corrida, de qual seja lá o esporte da pessoa, e ele volta, né? Apesar dos Uhum. sofrimentos. Não sei se Hoje, 100 mil dólares para subir o Everest hoje, por pessoa. não sei se, se é isso mesmo, mas 100 mil aumentou, porque uma dólares. época atrás que eu vi. 100 Não mil sei se dólares. o Arthur tem. O, Informações, Arthur, sobre preços para não sei subir o isso, mas Everest. Eu só fiquei porque curioso que o como doutor disse que eu vi, aí eu fiquei imaginando, tá pensando em subir o Everest? eu já pensei já. Olha, eu Mas conheço não, quem chegou ao Base Camp. eu também O conheço. E Arthur, o o Arthur, Arthur Arthur não, desculpa, o Ricardo Almeida, Ricardo Ricardo, Almeida, foi E pro Base Camp, ele, é. ele fez o Base Camp, né? Mas eu pensei É. em ir até algum intermediário, mas eu fui ver e falei, bom, se eu tô no intermediário, por que que eu não vou subir até o final, né? Mas na época era caro e você fica muito tempo lá. E eu falei, tá rolê gigante, melhor fazer as ultramaratonas mesmo, fiquei por aqui. Mas o Arthur, pegando você aí, essa conexão, porque o fazer medicina é a mesma coisa, né? Vocês estão lá estudando, tal, e tem que ter uma força para se manter nesse estudo, nessa rotina médica integral, porque muito desgastante. Parece que não, mas é desgastante sim formar médico, né? É uma montanha russa, né? E aí, o que você pode depreender nesse primeiro momento aí, com a analogia do esporte, subir o Everest, fazer medicina também tem esse pareamento. Eu acho que na medicina a gente sempre pensa, pelo menos eu, tem muitos altos e baixos, né? Tem momentos que você está animado, visualizando o futuro, né? E tem momentos que dá aquela fraquejada mesmo, você cansa um pouco. E, pelo menos para mim, eu acho que todo mundo tem que ter um pouco de pensar a longo prazo, no sentido de ter segurança, né? Que ainda não é uma profissão que, apesar dos pesares, dá alguma segurança para a gente no futuro. O sistema pode cair por inteiro, que ainda vai ter gente precisando de médico, e a gente ainda vai conseguir atuar nessa profissão. E também um papel junto à sociedade, né? Eu sempre pensei na medicina também dessa forma, né? Podendo fazer bem às pessoas, bem aos pacientes, mas isso é um ponto interessante, né? Que muita gente entra indo só para esse lado, e eu acho que tem um limite prático para isso também. Sobre o que a doutora comentou da questão do Everest, eu também penso que tem um pouco de ego aí, né? Você poder dizer eu subi e eu consegui, né? E isso vale sim dentro da medicina também. Tem muitos médicos que são guiados por um pouco de ego, principalmente quando você olha para uma área talvez um pouco mais acadêmica da coisa, né? Ou então um pouco mais científica, tem sim aquele ponto de eu fiz tantos artigos, eu fiz tal procedimento, eu consegui tal coisa, e isso acaba motivando o cara. Só que eu acho que às vezes esse sentimento de eu subi o Everest, fui lá, consegui, venci, muitos morreram, eu consegui. E logo depois ele pensa, pô, vou subir de novo, é porque fica um vazio, né? Só o ego não consegue te manter sempre na mesma linha. Você vai buscar coisas novas porque só aquilo não dá. Então, eu acho que tem que ser uma mescla de tudo. Você tem que pensar a longo prazo, é o que eu tento fazer aqui na nossa rotina de estudo, né? E
ter um pouco desse ego também, às vezes, em alguns momentos. Dizer, poxa, eu vou fazer isso aqui porque eu posso, e porque eu quero e eu consigo. E vai ser bom quando eu conseguir. E quando eu chego nesse objetivo, é pensar no próximo, né? A vida acaba sendo esse ciclo, às vezes, eterno, mas é o que, às vezes, motiva a gente como acadêmico, né? Principalmente em momentos mais complicados. Agora a gente está no internato, é um momento um pouco mais obscuro, né, da formação, mas é uma área de muito aprendizado e a gente tem que ir com a cabeça erguida, né? Então, mas é obscuro, mas, ô Paulo, no final, assim, a gente falou em dinheiro, né? Mas no fundo, o que dá força, estabilidade para a progressão aí, é quando a gente joga um significado. E esse significado acaba sendo combustível de inércia para que a gente vá a despeito das dificuldades dos obstáculos e das dúvidas, né? Então, o internato é isso, né? Então, você enxerga o significado, que é um momento profissionalizante, por exemplo. Mas, às vezes, a gente perde um pouco essa conexão do significado. Como é que é isso para vocês, para os alunos? Porque se você enxerga, a coisa vai melhor, não é isso? Eu acho que eu posso comentar uma coisa, só queria acrescentar um ponto que acho que é perfeito que o senhor disse. Tem algumas rodadas que a gente se sente não desperdiçado, mas solto demais, né? E a gente imagina, tipo, eu não tô aprendendo muito aqui. Em alguns momentos, são poucos. E bate uma sensação muito ruim nesses momentos. E você pensa, poxa, não vejo sentido nisso aqui. E aí acho que é o que o senhor disse. Você tem que colocar um significado naquele momento que é, ao meu ver, um pouco mais complexo. Mas quando não tem, aí você fica perdido. Isso é um ponto muito relevante. Por isso eu acho que o internato tem que ter esse gás, tem que ter aquela de, eu vou aprender, eu vou conseguir, eu vou fazer. Porque senão, se você ficar só solto, você acaba se dispersando e aí não vai. Uhum. Se eu puder dar os meus 2 centavos aqui, né? Dar uma outra visão em cima disso, Dois não, três, vai. pensando aqui, muitas vezes a gente acaba tentando encontrar sentido. Eu falo isso um pouco mais da minha própria visão, da minha experiência, né? Encontrar sentido, às vezes, nas coisas por si só, né? Então, por exemplo, a faculdade, ali até um determinado período, imagino que o Arthur também, mas a gente estava muito perdido na vida, né? Assim, a gente não tinha noção de nada, não tinha noção exatamente do que queria fazer. A gente já estava na faculdade, mas assim, sem exatamente um sentido definido, né? E a partir do momento que a gente começa a enxergar um caminho dentro no nosso exemplo da faculdade, né? Mas o cara que quer escalar o Everest, que quer correr uma outra maratona, o sentido às vezes pode estar no fazer aquilo, né? Assim, é uma coisa que eu penso. E realmente, como o Arthur comentou, e a partir do momento que você alcança aquele objetivo, logo vem o vazio, né? Porque aquilo não vai complementar, não vai te fazer mais completo, né? Por assim dizer. Mas e aí acaba que torna essa busca incessante pelo sentido, né? Sempre mais, sempre querendo escalar uma montanha a mais, correr 1 quilômetro a mais, fazer, sei lá, uma especialização, um curso a mais, fazer alguma coisa para tentar encontrar sentido não só naquilo, mas na própria vida, né? Na própria, assim, é uma reflexão muito diferente, mas é uma coisa que me veio aqui. E ah, é isso. Não é diferente. Na verdade, É, nós temos duas situações, né, Karen? Uma que é a motivação intrínseca, vamos chamar assim, é que eu acho que talvez dá para ser de novo pareada com, por exemplo, eu fazia minha ultramaratona lá. Tá. O que eu ganhava com isso? Nada, né? Quem que reconhecia e me incentivava? Ninguém, né? Quem acordava lá para fazer treino 5 da manhã? Eu. Quem que me tirava da cama? Eu mesmo. Tava cansado? Pra caramba, eu trabalhava, tal. E o treino da tarde, eram 2 treinos por dia. Era eu. Aí quem que tinha que não, reduzir, não conseguia tomar bebida alcoólica, porque até você ia na festinha lá, mas você não costumava uma latinha, já não descia bem, não, tá bom, não quero mais. Não conseguia comer fritura, porque a alimentação fica meio regrada. Então, muda o estilo de vida, né?
Mas quem que incentivava? Ninguém, porque os amigos vão falando, você é louco, você é maluco, para que fazer isso, tal. Até em casa, né? A família olha, fala, meu, você vê lá você com o joelho inchado, botando gelo, cansado. Ninguém, né? Mas aonde estava? Era a motivação era minha, né? Que aí a gente pode colocar aquela coisa que eu escolhi, pô, eu decidi. Eu falei, o ego, mas sou eu, cara, quero correr, eu quero fazer esse desafio, será que eu consigo? Então é uma dúvida comigo mesmo, né? Então eu vou me comprometer. E aí você se sente capaz, fala, poxa, isso aí eu consigo bater essa meta, eu consigo fazer esse tipo de prova, né? E aí você vê, mas qual é o propósito? O propósito é mostrar que pô, se eu cumprir aqui com a métrica, com o treino, com a alimentação, pô, eu vou entregar esse resultado, né? E eu não dependia de ninguém aplaudindo, plateia, torcida, não tinha salário, não tinha nada. Então havia esse tipo de motivação, que é o que o Arthur falou às vezes. Acho que o Arthur lembrou bem. O cara que vai para a linha de docência hoje no Brasil, o que que ganha? Muito pouco, né? O cara vai porque ele quer, né? Ele, porra, eu quero fazer mestrado, eu quero doutorado, eu quero a livre docência, eu quero assumir o cargo ali na faculdade que eu me formei, né? Eu quero ajudar os alunos da liga, da extensão, é um negócio próprio, porque me fala que valoração tem, né, no mercado em cima disso, né? Então a gente tem vários exemplos de motivação intrínseca. Mas existe outro, que eu acho que até que foi o vídeo, né, cara? Você podia até contar um pouquinho para a gente da experiência que o vídeo Uhum. traz, de uma maneira até rápida, que seria essa motivação extrínseca, vamos chamar assim, né? Que é o que tem mais no dia a dia, no trabalho, nas relações interpessoais, que é onde a gente vai talvez conectar com o começo, que é o tal do sentido, não é isso, cara? Uhum. Então, vamos lá. Agora eu vou dar a resposta lá do vídeo. Por que que você acaba fazendo isso? Por que que você vai correr? Por que que você vai em busca de alguma coisa? Porque é alguma coisa que você fez sozinho, que você fez por conta própria. Então você consegue a mesma coisa, vou dar um exemplo que tem no vídeo também, que ele fala do Lego, de montar os Legos, mas tem um que me chamou bastante atenção, que é quando ele fala sobre a IKEA. Não sei se vocês já ouviram falar nessa loja. A IKEA, né? É uma loja de móveis, ela é sueca e é uma rede de lojas bem grande, como tinha aqui em São Paulo, a Etna, por exemplo. Então, é uma loja de móveis, mas é tudo bem legal, uma coisa bem diferente. Só que lá você não compra nada pronto, você tem que montar. Então você vai lá, eles não entregam, você tem que ir lá, escolhe o que você precisa, você vai lá, pega aquela caixa enorme, enfia no seu carro e vai para casa montar. O manual de instruções da IKEA, para qualquer coisa que você compra lá, deve ter sido desenvolvido para engenheiros da NASA. Que é um horror, é um horror. Você olha, olha, e peça, não sei o que, coisinha e tal, não vem nada explicado, vem um monte de coisa sueca. Para você falar o nome dos móveis já é difícil. Isso lá nos Estados Unidos a gente achava até graça. Falar, não podia pôr um nome americano, não, era aqueles nomes suecos que tinha aquelas bolinhas, pontinho, trema e não sei o quê. Só que o manual de instrução era tão complicado quanto. Era quase você ter que adivinhar o que você tinha que fazer ali, entendeu? Você olha lá, eu comprei essa cama, eu comprei essa peça, eu comprei esse armário. Então, peraí, como é que ele tem que ficar no final? Que formato que ele tem que ter no final? E aí você começa a tentar chutar lá como monta o negócio. Pô, quando você termina, a satisfação é tão grande que você fala assim, nossa, eu consegui montar isso? Que legal! Ele se transformou em alguma coisa. Ou seja, aquilo que você fez com as mãos, que você fez por conta própria. E isso agora a gente joga um pouquinho na medicina. Vamos jogar para isso, medicina, tudo aquilo que você consegue fazer, que você consegue construir. Você vai lá, você abre uma pessoa, né? Você vai fazer lá a ressecção de um órgão, de alguma coisa. Gente, é um negócio monstruoso se você pensar bem, né? E aí você fala, aquilo que você consegue fazer com as próprias mãos, que você consegue resolver, é mudar a vida de uma pessoa, é trazer um resultado. Vou fazer aqui um paralelo muito mal feito, mas é o móvel que você conseguiu montar por conta própria. Por mais que você estudou, que você tentou analisar aquele manual complicadíssimo, que é o corpo humano, você conseguiu trazer um resultado por suas próprias mãos. E sobre o Everest é a mesma coisa. E correr uma maratona é a mesma coisa. Nossa, eu consegui sozinho, pelas minhas próprias mãos. O Isso, Kari, isso te traz uma benesse também. Fala, você fala. acha que tem uma conexão aí, uma inter-relação também com uma situação de dificuldade? Porque vamos lá, falar, olha, gente, eu fiz uma prova, eu corri 1 quilômetro.
Uhum. Aí o que que vocês iam falar? Ah, tá, né? Você fala, olha, eu montei, sei lá, eu peguei uma Um escada de Lego. alumínio Uhum. e eu montei lá que tinha só um enfeite que encaixava. Aí você vai falar, Uhum. mas daí isso aí é meio óbvio, né? Então você acredita que também acho que podemos apontar que além do sentido, tem um sentido de entrega, mas também tem atrelado uma dificuldade? Sim, sim, com certeza. Porque se for uma coisa banal, não tem valor. Não, Aí mas você tem que perde ser. as conexões. É aí que está o segredo, é a sua superação. Não importa qual seja, é sua. E aonde acontece a grande falha na motivação? Quando justamente você deixa de olhar para a sua conquista, por menor que seja, vou subir o Everest, não, vou subir um lance de escadas, para muitas pessoas é um sucesso, estava lá com problema de locomoção, passou por uma cirurgia, ficou imobilizado, uma doença, qualquer coisa assim, para aquela pessoa subir um lance de escadas, tem a mesma equivalência de subir um Everest para outros. Então, é a sua motivação. E o grande erro acontece quando você permite que outros minimizem essa sua conquista. Então, você correr um Mas quilômetro, para você é muito, para outro não, é, entendeu? Mas, agora outro ponto eu acho que tem até que o Dan traz no vídeo, que eu acho que vale a pena a gente destacar aqui, porque assim, não é todo mundo vai fazer um feito não, assim, sobre-humano, né? E inclusive a vida não uhum, está calcada nisso, né? Acho que tem não, vários feitos valoráveis dentro de uma rotina. uhum, E aí e a pessoa que faz o arroz e feijão, né? Da onde vem a motivação dela? Porque uhum, até essa parte intrínseca que a gente pode, que eu já descrevi, né? Que motiva o cara que vai correr, por exemplo. E é o que você falou, essa pessoa era sedentária, né? Era uma pessoa doente, e aí ela entendeu no esporte, o esporte básico, de acordar, fazer uma caminhada, na hora do almoço fazer uma academia de 30 minutos, comer melhor, nada demais para quem olha de fora. Falar, isso aí qualquer um faz. Mas para ela, uhum, da onde ela veio, a situação que ela estava, aquilo é uma vitória, porque ela se sim, perdia na junk food, comia doce a toda uhum, hora, não praticava nenhum tipo de atividade física. Então, assim, é que tem uma escadinha para cima e para baixo, a gente pode falar, né, de cada um. Mas e o uhum, dia a exato, dia, que eu acho que é o arroz e feijão, e tem pessoas que se mantêm uma motivação no arroz e feijão, que eu acho que talvez a história do Lego explique isso que ele traz no vídeo, né? Então, aquela enfermeira que faz todo dia a mesma medicação, checa o paciente, uhum, recebe bem o paciente, quando vai despedir do paciente, trata com carinho. uhum, Aquele arroz e feijão que é nada extraordinário, mas ela encontra um sentido ali. E uhum. como motivar? Porque a experiência do Lego teve essa situação, né? Do lance de. Você lembra direitinho como é que era? Então, ele faz um experimento, né? Então, ele pega lá uma pessoa, dá lá um monte de peças de Lego para essas pessoas. Para os meninos, eu vou perguntar já já, é, qual foi a primeira sensação de vocês quando vocês conseguiram realizar um primeiro procedimento, tá? Então, vão pensando aí que procedimento que foi, como vocês se sentiram naquele momento que você fala, nossa, eu consegui, como é que foi, como se sentiu. Mas nesse estudo ele faz o seguinte, esse experimento. Ele dá para, ele tem lá duas pessoas, né, no caso, então para uma delas ele dá as peças de Lego e fala assim, olha, você pode montar parecia um robô, né? Ele dá lá o modelo e fala, dá para você montar isso aqui? E ele fala, eu vou te pagar $3 para você fazer isso. Aí ele vai lá, monta, ele pega o robô lá do Lego, põe debaixo da mesa e fala: olha, então agora eu vou te pagar, vou diminuir, vou pagar 2,80, tá bom? Você pode montar? A pessoa vai lá e monta o robô de novo, a mesma coisa. Aí ele pega outra vez e põe debaixo da mesa. E ele vai diminuindo isso, esse valor. Ele consegue fazer isso por 11 vezes para essa pessoa. Ele aceita ir recebendo cada vez menos, mas ele se sentia produtivo, ele conseguia montar todas as peças. Então, de uma forma ali, era reconhecido. Ah, ele aceitou o que eu fiz, colocou lá debaixo da mesa. Tudo bem que foi me oferecendo cada vez menos, mas ali que tá, ele tinha pelo menos o prazer de conseguir montar por inteiro. Até que chegou no momento, ele falou, depois de 11 vezes ali, né? Esse experimento rolando, aí a pessoa fala, não, deu, não vou mais fazer, porque aqui já ficou um valor irrisório, não vale a pena o meu sacrifício aqui. Em compensação, o outro, ele faz o seguinte, ele dá o mesmo projeto e fala assim, ó, ele vai diminuindo o valor. Só que a cada vez que a pessoa montava o robô, ele ia lá e quebrava uma parte do robô e não fazia mais nada. Deixava o robô em cima da mesa, quebrava uma parte, dava mais uma peça de Lego para a pessoa e fala, dá para você consertar? E aí, cada vez que ele fazia isso, ia quebrando as peças do Lego, tá? E mandava a pessoa montar de novo.
O resultado foi inferior, ou seja, apenas a pessoa só conseguiu fazer isso por 7 vezes, porque ela se sentiu desmotivada, ou seja, não saía daquilo, que talvez o arroz com feijão. E ele traz duas teorias interessantes. Ele fala: o primeiro é um complexo motivacional que você tem. Tá? Tudo bem que pode ter o viés da pessoa gostar do Lego. Ah, eu amo Lego, então você pode me dar 30 vezes o Lego, vai chegar lá que eu não vou ganhar nada, pode me dar que eu vou montar. Tem esse viés no estudo, tá? E ele deixa claro isso. Por outro lado, existe o complexo também que ele traz o mito do Sísifo, né, Fábio? É isso, né? Sísifo. Sísifo, Sísifo, Sísifo. aqui no inglês está Sisyphus, né? Então, É. Sísifo. Então, o que que acontece? Ele briga com Deus, né? Ele se discute lá com Deus, na mitologia, e Deus castiga ele pela eternidade. Ele vai ter que ficar empurrando uma pedra até o topo ali de uma montanha. Essa pedra vai rolar lá para baixo, ele vai ter que empurrar. Você imagina a eternidade toda você fazendo isso. Talvez seja aí o arroz e feijão, né? Você tem que estar sempre fazendo o mesmo arroz e feijão. Porém, talvez você fique sempre ali na expectativa de alguém provar o teu arroz e feijão e falar: nossa, é o melhor que eu já comi, né? Ou você cuidar de uma família, você cuidar. Claro que isso tem uma hora que cansa, você fala: "Ah, não aguento mais fazer arroz e feijão." A gente até usa isso como uma metáfora, né? Mas talvez ali tenha uma importância. A pessoa sempre tem que estar imaginando: olha, esse feijão tem tudo que eu preciso em termos de vitaminas, disso e daquilo, para minha família. Então você encontra sempre um meio de conseguir justificar isso, né? Então essa experiência do Lego, eu acho que tem um pouco a ver. Todo paciente que você atende nunca é o mesmo. Então você já não cai nisso, de estar sempre repetindo a mesma coisa, né? Sempre vai ter alguma coisa diferente. Por mais similar que seja um diagnóstico, cada indivíduo é único, é singular. Então você encontra ali talvez a motivação, você vai para motivacional, ali para a parte motivacional, dizendo que cada um deles é um desafio para vocês. Por mais similar que seja, existe sempre ali um desafio diferente. Anatomicamente falando, comportamental, enfim, cada situação é única, né? Então, talvez esteja aí a coisa. Se você realmente cair naquele loop, né? O loop de você estar sempre fazendo a mesma coisa, ou seja, vamos pegar sei lá, um serviço que é sempre repetitivo, que você não vai ter essa diferença. Então, ali a gente vê muita gente frustrada, isso é verdade, né? Ali sem motivação, empresas que não reconhecem o trabalho, que não motivam, não te dão outras chances. Por isso que, quando a gente fala em psicologia, industrial, organizacional, quando você tem trabalhos muito repetitivos, é indicado que exista um rodízio na empresa. Que a pessoa possa ir passando, por exemplo, uma linha de montagem. Se a pessoa ficar lá sempre fazendo, colocando o mesmo parafuso, o mesmo parafuso, o mesmo parafuso, ela não vê motivo. Talvez ali, se você encontrar uma motivação em dizer: olha, esse seu parafuso, ele é responsável pela qualidade do nosso produto, pela segurança que ele oferece, né? Evitando acidentes para inúmeras famílias. Vamos pensar assim, tá? Mas o ideal é que haja um rodízio dentro da empresa para a pessoa ir passando por várias Sabe o que é fases. legal, cara? Antes os meninos, o Arthur e o Paulo falar e responderem aí. Sabe onde você encontra isso? No treinamento da Fala. aviação. Eles têm o CRM, que eles chamam, que hoje é Uhum. o Company Resource Management. Começou com Crew, depois Cockpit, depois Crew, depois acho que Company, está no quarto nível. O que que é isso, na verdade? Cada 2 anos, todo funcionário que trabalha dentro da empresa da aviação, todo, por qualquer lugar, da limpeza até o mecânico, o piloto, o que você imaginar. Eles têm que passar por 2 dias de atividade que vão mostrar exatamente o que você está falando, o sentido e a importância de cada um nessa linha de produção. Então, eles vão mostrar que alguém da limpeza pode derrubar um avião. Alguém que trata mal o passageiro pode gerar um estresse. Assim, eles vão conectando e dando sentido para que cada peça funcione da melhor maneira possível. E isso é feito a cada 2 anos e é obrigatório. O cara não voa, ele sai, ele tem que fazer, todo mundo, né? Então, que acaba conectando o que você falou. Vai lá, Arthur. Só queria dar um testemunho também de como a doutora falou, essa sensação de você pertencer, você sentir o que está fazendo, que aquilo, né, vai ter um resultado prático, ajuda muito. A gente teve um estágio, eu não vou dar muitos detalhes, para não expor ninguém e tal, mas a gente teve um estágio, dois estágios, na verdade. O primeiro, em um determinado hospital, com um determinado preceptor,
E foi um estágio maravilhoso. Tipo, a gente gostava de ir para lá, a gente ia mais cedo, saía mais tarde do que o que era correto, porque gostava mesmo de estar lá. É, e muitas vezes o preceptor perguntava coisas que a gente não sabia, a gente pensava aperto e tal, mas mesmo assim era legal estar lá, era bom estar lá, entendeu? A gente sentia que fazia diferença estar ali. E aí a gente rodou em outros estágios, acontece que a gente volta para o mesmo lugar só que com outro preceptor. Ou seja, é a mesma dinâmica, os mesmos tipos de paciente, o mesmo hospital. Só que nesse segundo caso, a gente ficava solto. Não tinha nem cobrança, nem nada, e foi o pior estágio que a gente teve nesse período. Então, o mesmo lugar, os mesmos pacientes, o que mudou foi essa, talvez essa sensação de nós estamos fazendo algo útil, entendeu? E isso, pelo menos para mim, pesa bastante. A gente, Perda do sentido, né? Perde perde o sentido, a a gente tá lá. razão de você estar ali. É. E é bem emblemático porque foi o melhor e o pior, no mesmo lugar, com os mesmos pacientes, basicamente. Mudando só a dinâmica. Então agora vem aquela pergunta que eu fiz para vocês, que eu falei, vão pensando, né? Qual foi a primeira vez que vocês se sentiram assim, realizados ali, que vocês, qual foi a sensação de falar, olha, eu terminei, consegui fazer esse procedimento? Qual foi a sensação? Como vocês se sentiram? Vocês sentiram vontade de voltar a fazer esse procedimento de novo, cada vez melhor, cada vez mais? O que que motivou? Como vocês se sentiram? Como foi também o feedback que vocês receberam dos seus professores, preceptores, que isso é importantíssimo. Então vamos lá, gente. Conta para mim. Paulo, Arthur, vamos lá. Quer começar, Paulo? Pode ser. Ah, então, de procedimentos assim que a gente realizou mesmo acho que primeiro de todos, em pacientes, a gente teve ambulatório de cirurgia, tivemos os estágios no hospital com o doutor, que acho que foi quando a gente teve assim o contato inicial, né? E um dos primeiros procedimentos que eu me lembro foi uma punção lombar, que o doutor já tá Fábio sabendo. tá rindo. Sim. Eu me lembro, a primeira de todas que eu fiz foi uma sensação esquisita, uma sensação ruim, né? Porque você tá perdido, você tá com medo de machucar o paciente, tá com medo de fazer alguma coisa errada. E mas uma coisa que com certeza me amparou muito na primeira que eu fiz, que foi assim, não foi uma, né, não foi um exemplo de performance, vamos dizer assim, né? Foi bagunçado, foi difícil, estava tremendo, né? A gente treme muito principalmente esses primeiros procedimentos. E aí, mas aí eu me lembro que no pós o doutor chegou, né? Ó, foi, foi ok, mas precisa melhorar isso, sabe a técnica, mas tem que melhorar a aplicação, né? Então, assim, essa amenizada, essa correção de colocar no molde, sabe? Assim, tá, vamos ver o que você errou, vamos ver o que dá para melhorar. Realmente faz a diferença, né? E a gente se prepara e isso traz aquela motivação. Poxa, agora o próximo que vier eu vou fazer melhor. Eu já sei, você já tem alguma experiência, já tomou a primeira pancada, né? Então você já consegue se firmar mais. Pelo menos essa é foi a minha visão na época. Karen, eu acho que resumindo em uma palavra, e eu acho que o doutor pode comentar até mais sobre isso. Eu acho que essa sensação ainda ocorre, mesmo quando você é um cirurgião com muita experiência, talvez em menor grau, foi alívio. Alívio que deu. Com certeza, com certeza. Certo, entendeu? E eu acho que mesmo você se preparando, sabendo a técnica, você fica tenso, né? Eu acho que você vai, com a experiência, vai diminuindo essa tensão, mas quando termina, é alívio. Aí depois vem, nossa, eu consegui, que legal. Você chegou lá no Base Camp, né? Você falou, ufa, consegui voltar. Então, eu acho que primeiro vem esse alívio, depois vem a gratificação de você, nossa, eu consegui, que legal. Ah, sim, com certeza. Assim, principalmente, como você falou, quando a gente é inexperiente, né? Você tá ali, a hora que você vê que a coisa começa a dar errado, você, poxa, acaba logo, vamos resolver isso logo.
E aí, quando acaba, Ufa. E né? deixa eu perguntar, mais uma pergunta agora aqui para vocês. Dá para precificar isso? Dá para colocar um valor financeiro em cima dessa sensação ou não? É difícil. Eu Eu acho acho. que se alguém vendesse isso, não teria a mesma sensação. Ah, com certeza. Uhum. Né? Você se sentiria incompleto ou seria algo banal? Eu acho É, que não te- é perde, perde o marcante, sentido. é, é Porque marcante é marcante porque porque é único. é Porque único, tem algum grau de dificuldade. não Senão, é se fosse algo precificado. banal, Ufa, que É, gostoso é escutar essa por resposta. isso que a gente ouve os ditos populares, tal, aquelas frasezinhas que hoje o coach, né, acabou se apropriando, mas que são muito mais antigas que essa moralidade do coach dessa atualidade, que é que as coisas de valor, na verdade, não são compráveis, né? Porque não tem precificação nelas, né? Então, Exato. quanto que você vai cobrar, ou quanto custa alguém te amar? Não existe isso, As né? melhores coisas da vida não têm preço, Isso, né? quanto custa você, vamos lá, subir o Everest? Falar, porra, vou pagar para alguém me colocar no colo e subir, ou vou pegar um avião e passar lá em cima. Não é a mesma coisa, né? Você tá. Então, assim, são sensações que você não tem como pagar, você tem que fazer, tem que sentir. Então, quando eles falaram, pô, qual que é a sensação de você estar conseguindo coletar um líquor lombar de um paciente e fazendo um diagnóstico de meningite, ajudar no tratamento, ou como a Karen lembrou, vai fazer um procedimento, né? Uma cirurgia, você vai conseguir tirar lá um problema, ou estancar uma hemorragia. Então, qual é o valor disso, né? Não tem, né? É Uhum. uma sensação mesmo, é mesmo que nem eu gostei do que o Arthur trouxe, o exemplo do professor, né? Quanto vale o cara virar livre docente? Se você for olhar a folha salarial dele, não vale nada, né? Assim, proporcional à dedicação e ao empenho, tá? É a ultramaratona dele, né? Então, é o sentido. Ele fala, cara, eu quero isso, eu quero subir o Everest e falar, meu, subi, né? Tô lá. E aí cai um pouquinho que eu, a Karen sempre lembra que eu gosto e falo, o cara que é força especial. Ele não tem, às vezes, um salário tão maior do que a tropa regular. É porque o cara quer lá e sofrer mais e fazer missão mais difícil e se expor mais para pertencimento, de entrega, o sentido. Eu faço a coisa mais difícil, eu faço, eu tô lá, tô dedicado. Acaba sendo isso, né? Fala, Arthur. no passado, quando a gente começou a acompanhar o senhor, eu não entendia muito bem como é que tinha alguns internos que tinham que acompanhar a cirurgia, né, pela faculdade, e acompanhavam outros cirurgiões, e o cara ficava lá, largado, não queria entrar, ficava fugindo das cirurgias, né, e eu lá, pô, que coisa incrível, tal, massa demais, e a gente não entendia muito bem isso, né, e hoje eu entendo que tem um pouco disso também. Você tá lá, é diferente, a gente tá lá querendo estar lá, entendeu? E buscando estar lá e tendo algum grau de merecimento para estar lá acompanhando o senhor. E o cara que não, ele tá lá porque ele é obrigado, às vezes ele não gosta de cirurgia e ele tem que entrar em duas cirurgias pelo menos e pode ir embora. Então, tipo, é algo que ele tá cumprindo tabela e é isso que a Karen falou, né? É, pode ser a mesma cirurgia. Eu tava lá, me chamaram, entrei, achei legal, assisti e achei incrível e o cara não, achou um porre. A Mas mesma cirurgia. É um mas momento onde a Aí, pessoa aí vem a não. frase que vocês vão ouvir: um por querer faz mais do que 10 por dever. Não tem jeito. é verdade. E assim, mas puxando cantando a pedra aqui também, né? Eu e o Arthur, a gente pode dizer que é o nosso, assim, o nosso sentido que a gente encontrou dentro da medicina é isso, né? Então, muitas vezes você encontra as pessoas que estão ali e ainda não sabem exatamente o que que elas querem, né? Qual que é o que que dá o sentido para elas. Às vezes até tem alguma coisa, mas não é aquilo, né? Então, realmente, aí é complicado a gente. Tudo bem que o internato, em teoria, a gente todos têm o dever, né? Então, mas você forçar isso, às vezes a pessoa também vai tentar fugir, né? Isso que o Paulo comentou, até é muito bom a gente ter se encontrado e ver um fim nisso, né? Mas também é um problema às vezes, porque eu não vejo muito sentido em outras coisas além desse fim. Esse é um problema também que Esse é um eu problema notei. também. É. Entendeu? A gente tá, A gente a não gente tem, começou a estudar pré-clínica médica, a gente não tem um tesão e naquilo, a aí, gente quer isso. aquilo, entendeu? E aí isso cria um problema às vezes, porque eu penso só no fim, mas eu tenho todo um caminho que eu vou ter que fazer até chegar lá. E isso é uma complicação.
E o porre que a gente toma, às vezes, né, por já ter esse destino, vamos dizer assim, pode ser maior, né? Porque, igual eu comentei, a clínica pra gente, às vezes, é um saco. É um murro no queixo para estudar e tanta coisa, e é muito, né? Assim, não Ma- casa, não bate. Mas aí eu vou te entregar outra técnica, né, de para cumprir com essa. Por exemplo, correr uma maratona, né? Tem um ensinamentos aí dos gurus para você correr uma maratona. Você não pode nunca começar a maratona pensando no final dela, porque como são 42 quilômetros, é muito tempo, né? Você vai desgastar ficar pensando, porque está longe, né? Aí vai desmotivando. Você tem que sempre buscar, não, vou correr até o quilômetro 5 lá eu vejo o que acontece, vai enganando a mente. Então, depois que chega no quilômetro 5 não, agora eu vou correr até o 8 quilômetro 8 para poder, lá vai ter um posto de hidratação, lá eu vejo o que vai acontecer. Aí tu vai enganando, aí quando tu vê, até o quilômetro 35 pô, falta mais 5 acabou, né? Aí você se vislumbra e vem. Então aí cabe aquela coisa, são 6 anos de medicina, tem coisa que gosta, tem coisa que não gosta, tem coisa que conecta, desconecta, tem coisa que dá sentido, tem coisa que não dá sentido. Mas aí você tem que fazer essa técnica de ver a situação lá do momento, resolver e vamos para a próxima. Se você ficar É, mirando e, no final, você se perde, né? Você não vê a luz, você vê, tá lá daqui 6 anos, você se perde, né? Internato são 2 anos, você se perde. Então tem que focar qual é o estágio agora, essa semana tem o quê, e vai rodando. Eu exato. queria comentar que, no meu caso do Paulo, né, é difícil a gente, vou imaginar, eu quero ser neurocirurgião. Eu vou ter que pensar, não, é depois da residência, então é muito na frente. Então, pelo menos, como é que eu faço? Até entrar no internato, eu pensar, pô, vou terminar o ciclo clínico. Aí depois a gente vê como é que vai ser. Aí agora eu pensei, não, o internato vai dar pra pensar, não, vou terminar, vou passar na residência, já é o próximo objetivo. Só que tá sendo uma forma, eu tô me sentindo um soldado que foi pro Iraque, sabe? Eu tô vivendo de rotação. São os 90 dias ali, e aí às vezes eu conto na parede, ou então num caderninho quantos dias faltam para acabar, e aí eu me sinto dessa forma, entendeu? Que sofrido! Faça isso não, rapaz, você vai sofrer muito. Faça isso não. Tem uma coisa que eu tava pensando aqui, duas, na verdade, né? Talvez possa ajudar um pouquinho isso, ajudar quem estiver assistindo, tá passando por essa experiência também em diversas áreas, né? Eu sugiro assistir o filme Everest de 2015, para começo de conversa. Por quê? Para você ver um pouco, aquela é uma história real, né? Você não consegue subir o Everest de uma única vez, não dá. Eu vim com esse assunto do Everest porque é um exemplo bacana. Você tem que ir lá, primeiro que você vai descer naquela cidade chamada, vai para Katmandu, depois você vai para Lukla, que é um dos piores aeroportos do mundo. O negócio é terrível ali, né? A pessoa tem mais pesado, tem que sentar lá no fundo do aviãozinho para dar mais peso atrás para ele decolar. Pista é inclinada, porque se ela fosse reta, os aviões não conseguiriam Não parar. é, a pista é inclinada, exatamente, é uma pista super curta, quer dizer, já começa ali o perrengue, né? Aí você tem que caminhar, que eu saiba ali, acho que são 2 semanas de caminhada, 14 dias de caminhada, pra você ir parando, você vai dormindo nas casas dos locais ali, e vai carregando coisa, é claro, tem os Sherpas também, que ajudam a carregar o que é mais pesado, por aí vai. Aí você vai chegar no base camp. Começou nada, leva em torno de uns 2 meses para você subir o Everest, porque tem que ter o clima certo, o momento certo, aquela coisa toda. Aí vai para o Camp 1, volta. Aí você vai para o de novo, acampa lá e depois você vai para o 2. Aí você volta para o Base Camp de novo, tem a aclimatização, né? E aí depois você começa a subir o negócio. Se o clima estiver bom, se tiver tudo em ordem, aí você para no 3 ali, a hora que você conseguir, você tem que acampar lá, descansar lá. Vai pro 4 se tiver tudo bem, e aí você tem que sair à meia-noite do 4 para caminhar, se eu não me engano, acho que são de 8 a 12 horas para chegar no topo. Gente, o que é isso? Então ninguém chega lá no Everest, eu vou chegar lá no topo do E, Everest. e lembrar que hoje tem fila para subir esse final. Tem fila, gente, tem congestionamento no Everest. Eu falo, acabou o mundo. Meu Deus, mas vamos É, voltar. É por Fala. isso que assim me desanimou um pouco, porque não menosprezando o evento em si, que é quem faz,
Mas falei, pô, você vai fazer um negócio de chegar lá, tem fila, pô, não tem sentido isso não. É O que difícil, é pagar popularizou, caro. o que popularizou um pouquinho também foi o Iron Man, né? Que virou uma É. marca bem forte e estimulou muita gente a fazer esporte, eu acho muito legal. Mas assim, o Iron Man virou meio popular também, fazer o Iron Man, todo mundo quer fazer o Iron Man, né? Não, assim, de fato, mas não pensando nisso, tira o romance, Fábio, não, vamos romantizar, volta a romantizar o Everest, hein, pelo amor de Deus. Aí, eu pensei o seguinte, hoje lá, naquela região do Everest, eu sei que tem hotéis bons agora, eu fiquei sabendo, que tem vista para o Everest, você vai lá, e ainda te levam de helicóptero, hein, você não precisa nem caminhar, vai que beleza, chega lá, você toma um vinho com o Everest lá, com a vista do Everest, tem graça um negócio desses. Talvez para tirar foto e Não, postar no até Instagram. tem, não, pera lá, até tem. Não, tem, Mas porque não é depende da sua barato. vibe, né? Qual o Depende sentido? da No sentido vibe. exato, mas para Sei quem lá, quiser preciso botar no subir o Instagram. Everest, exatamente, não Você vai, entendeu? não vai Aí, subir. olha, exato, aí é uma sensação, tá? Aí a segunda sensação é aquele que paga hoje um avião, tem uns aviãozinhos lá que te levam para ver o Everest lá por cima. Ok, é a tua experiência, tá? Do que você conseguiu fazer lá, o que deu. Aí compara com a terceira situação, que é aquele que vai realmente subir o Everest. E aí eu tenho um exemplo pessoal que eu acho que pode também ajudar vocês. Eu viajei há muitos anos, eu fiz uma viagem muito bacana, né? Fui para a Europa, a gente foi para a Suíça e tal, e a gente foi para uma cidade de montanha lá, Interlaken, muito legal. E lá eles têm uma montanha chamada Jungfrau. Lindíssima. Aí, uma coisa incrível, tem neve o ano todo e tal. E ali tem um trenzinho que vai indo, você pega o trenzinho na cidade, bonitinho, e vai subindo, aí troca de trem, esse trem vai por dentro da montanha, é bonito. Você tem a visão ali todo do vale, aquela coisa toda. Mas você vai numa boa, você vai como turista, chega lá, sobe, vai para um restaurante que tem aquela vista deslumbrante do vale, que tem as geleiras, aquela coisa toda. Quando eu tava lá, sabe o que mais me impactou, gente? Eu falei, nossa, isso tem muitos, muitos anos, mas o que mais me impactou, eu nunca mais vou esquecer. Eu tava na janela ali do restaurante, comendo lá meu Wiener Schnitzel, não sei o que lá, então a sensação de subir, bacana. Dali a pouco eu me senti um nada. Porque quando eu olhei pela janela, que você tem aquela vista daquelas montanhas, não sei o que, e o vale, aquela infinitude, aquela coisa com as geleiras, não sei o que, eu vejo uma expedição vindo. Uma expedição que devia ter uns 10 é, é, a gente chama de mountaineers, né? Dez alpinistas, né? Todos aqui com aquela corda, um segurando no outro, porque a neve não devia estar tão sólida, não sei o quê. Todo mundo com aqueles equipamentos, mas de longe eu vi aquilo vendo. Eu me senti nada naquele momento. Eu falei, peraí, olha como foi fácil eu chegar aqui. Aqueles sim estão desafiando as montanhas, aqueles têm um objetivo. Eu achei tão lindo que naquele momento eu daria tudo para ser uma deles, para estar lá no meio deles. Foi uma coisa tão bacana de falar: olha o esforço deles, olha a motivação deles. E eu ali, como turista, subi de trem naquele lugar, um trenzinho bonitinho, aquecido, tal. Ali, meu ponto de vista mudou. Então, Arthur, Paulo, não é chegar lá no topo, é a caminhada. A É um dia, jornada. a jornada, a caminhada ali, entendeu? Um dia por vez. São os perrengues, é um dia por vez, Paulo, Arthur, não marca mais, não, tá? Os dias, não faça isso. É um dia por vez. O que que aconteceu nesse dia? Talvez no fim do dia você fale, pô, o que que eu fiz hoje? O que que aconteceu hoje? Né? É um dia por vez, é um dia por vez. E aí você chega lá no topo. E a hora que você E chegar lá e descer, você vai querer subir de novo. Traga o eu acho que próximo paciente, né? acho que já temos que já encaminhar aqui para o encerramento, mas eu também queria destacar, até que no vídeo ele traz isso, né, cara? A gente acabou até, acho que eu vou deixar o link, o pessoal pode ver o vídeo que é bem completo, sobre aquela também situação do cara, da pessoa simplesmente, alguém falar obrigado, né, sobre alguma coisa feita, né? Então, só o fato de alguém de fora, né? A gente falou muito aqui da motivação interna, né? Mas assim, você como líder, né? Às vezes dá atenção à pessoa que está trabalhando para você. E às vezes só falar um obrigado, ou dar um parabéns, ou mostrar que você está acompanhando, isso realmente Uhum. gera uma motivação no time, né? Exato. Do que aquele time que está trabalhando às cegas, às escuras, que depende só dessa motivação interna, que às vezes, se Uhum. não for uma coisa desafiadora, for uma linha de produção, vai desconectar, né? A pessoa Uhum. vai perder essa energia de entrega. Então, outra maneira de fazer o que gosta, ou gerar esse gosto, é ter essa validação também. Alguém que está
te olhando, que está querendo, torcendo por você, Sim, que tá preocupado se você está indo bem, né? Então, sim. por exemplo, os Isso é um bom meninos. líder. Isso é um bom Isso, os líder. meninos aí, um professor, um tutor que eles têm mais próximo, que pergunta assim para eles, os próprios pais, né? Como é que tá indo essa semana? Tem que estar, Uhum, quer conversar um pouquinho. São pequenas uhum. coisas que Pequenas, é ajudam verdade. a manter aí a atividade, né? E que no experimento lá do Dan, ele traz também alguns outros exemplos como esse, que é um vídeo bem completo. Bom, eu acho que é isso. Uhum. Vamos ficando por aqui, agradecer a todos de novo aí por estarmos juntos novamente. E até a próxima, né? É isso aí, até. Vou deixar só uma palavrinha para os meninos aí. Vocês estão no caminho certo, tá? Essa é a minha frase de motivação aí para vocês. Vocês estão no caminho certo. Obrigado, doutor. Obrigada a você.